Você já teve aquela sensação que entendeu algo perfeitamente até alguém te pedir para explicar? Aí o que acontece é que você lembra de algumas partes, consegue até explicar algumas informações, mas na verdade não consegue nem formular uma frase explicando como aquilo realmente funciona. Eu, você, todos nós já passamos por isso, mas calma que tem um motivo e eu vou te explicar. Oiê, eu sou a Sabrina e seja muito bem-vindo à sua segunda mais inteligente. Aqui, toda semana a gente fala de um assunto que mudou a forma como eu penso e que eu também acho que vai mudar a sua. Então olha, já aproveita, pega o seu café e bora começar, porque a gente tem muita coisa pra conversar. Eu tenho certeza que você já viveu a ilusão do conhecimento, mas não sabia que ela tinha esse nome. Sabe aquela sensação que você entendeu algo, mas na verdade só percebe que não entendeu quando tem que explicar pra alguém? Então, essa é ela. Mas aí você me pergunta, mas Sabrina, como é que eu mudo isso? Uma das maneiras mais rápidas de evitar isso seria estudar pensando em como ensinar. Porque no momento que você tenta explicar essa ideia para outra pessoa, o seu cérebro precisa reorganizar completamente esse conhecimento. E assim, nós frequentemente acreditamos que nós entendemos profundamente como certas coisas funcionam, como por exemplo um zíper ou até uma bicicleta. Mas será que é assim mesmo? Porque assim, se eu te perguntasse agora como um zíper funciona, será que você saberia me explicar? Será que o conhecimento não é mais superficial do que você imagina? Ou seja, a gente acha que entende algo porque a gente está familiarizado com ele. Isso porque quando você sabe que você vai ter que explicar algo para outra pessoa, o seu cérebro já não estuda mais da mesma maneira. Ele passa a organizar as informações, fazer conexões entre as ideias e prever possíveis dúvidas, em vez de apenas reconhecer e estar familiarizado com o conteúdo. Porque agora você precisa realmente compreender sobre o que você está falando. E diversos estudos demonstraram que estudantes que aprendem algo com a expectativa de ensinar outra pessoa depois, conseguem prestar mais atenção, organizar melhor o conhecimento e lembrar do conteúdo por mais tempo. E esse fenômeno ficou conhecido como efeito Feynman. O físico Richard Feynman, que aliás foi vencedor do Prêmio Nobel de 1965, acreditava que a melhor maneira de você saber se entendeu algo é tentar explicar aquilo. E ele ainda dizia que se você não consegue explicar algo de uma maneira simples, você não entendeu bem o suficiente. Então a partir dessa ideia que surgiu o que hoje é conhecido como Feynman Technique. O método em si é simples. Você primeiro estuda um conceito e depois tenta explicá-lo, ensinando para alguém como se essa pessoa não soubesse nada sobre esse assunto. Aí se você trava na explicação, fica um pouco confuso ou tenta usar palavras muito complicadas para explicar, isso geralmente indica que você não entendeu algumas partes completamente. Ou seja, explicar não serve somente para ensinar outra pessoa, mas também para você testar o seu próprio entendimento. Agora, indo um pouco para a neurociência por trás disso, quando você tenta explicar algo, o seu cérebro precisa ativar vários sistemas ao mesmo tempo. Ele precisa acessar a memória, organizar as ideias, usar linguagens, construir uma sequência lógica e ainda adaptar o conteúdo para outra pessoa. E esse processo exige muito mais do cérebro do que simplesmente reconhecer uma informação. Então, ao invés de apenas consumir conhecimento, você precisa construí-lo dentro da sua própria mente. E é justamente esse processo que aprofunda a compreensão. Agora, bora para um exemplo prático para ficar ainda mais claro. Primeiro, você vai escolher um conceito que você quer aprender, certo? Agora que você já estudou, você vai fechar o seu caderno e tentar explicar com as suas próprias palavras, sem fazer nenhuma consulta, só com o que você lembrar. Ok, agora que você já tentou, você precisa se fazer 5 perguntinhas. Primeira, você usou palavras simples? Se você, para explicar algo, precisou usar termos muito técnicos e palavras complicadas, isso pode ser um sinal que o conceito pode não estar totalmente claro para você. Porque quando você realmente entende algo, você consegue traduzir a ideia para uma linguagem mais simples. E esse é um dos princípios da técnica de Feynman. Segunda pergunta, a sua explicação tem uma sequência lógica? Uma boa explicação geralmente segue um caminho claro. Primeiro um problema, depois um conceito e por fim um exemplo. Se a explicação parece confusa ou pulando etapas, provavelmente existe alguma parte do raciocínio que você não entendeu bem. Terceira pergunta, você consegue dar um exemplo? Um dos melhores sinais de compreensão é conseguir dar um exemplo real. Se você consegue explicar um conceito e mostrar como ele é aplicado na vida, isso significa que o seu cérebro conseguiu conectar a ideia com experiências e situações que você já viveu. E olha, essa parte eu te expliquei no último vídeo, então se você ainda não viu, corre lá depois e assiste. Quarta pergunta, você travou em alguma parte? Quando você tenta explicar algo e para no meio da frase, essa parte em específico é a parte que você precisa revisar. E agora a nossa quinta e última pergunta. Você consegue explicar de uma forma mais curta? Outro teste muito bom é tentar explicar o mesmo conceito com poucas palavras. Já que quando você entende bem um conceito, você consegue resumir a ideia central sem perder o significado. E esse processo ele cria um ciclo muito poderoso de aprendizagem, porque você vai estudar, explicar, identificar lacunas e aprender melhor. Porque quando você explica uma ideia, você não está apenas transmitindo conhecimento, você está reorganizando o seu próprio pensamento. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima segunda. Beijos!